Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa Examinando os Profetas. O estudo semanal que nós temos aí, relacionando os profetas à porção que nós vamos analisar essa semana, ao decorrer, estudar ao decorrer dessa semana, e a porção Toledot, que é a genealogia, né? A história da família foi protagonizada aí por Isaac. Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão, a qual, antes de falecer, como nós vimos ontem, brilhantemente aí com Moré Daniel, encaminhou, deixou tudo encaminhado para o seu filho, inclusive a sua esposa, uma mulher boa índole, uma mulher proativa, e veio, como a gente vai ver nessa porção, no protagonismo aí de Isaac, um patriarca muito humilde, né? E, por exemplo, nós temos 3 porções dedicadas à história de Abraão, 6 porções a Jacove e uma só porção dedicada a contar a história de Itzhak. Então, mostra como ele era humilde, uma pessoa discreta, não buscava confusão, não tinha tantas emoções na sua vida, mas, porém, ele teve uma vida bastante pacífica, né? É isso que o Eterno quer para todos nós, que nós temos muito cheia de shalom. Então, mesmo na sua porção, ainda assim, mostra-se o início da trajetória e da história dos seus filhos. Então, nós vamos acompanhar hoje e espero que vocês apertem os cintos e principalmente abram a sua escritura, bem como o seu coração, para analisarmos essa maravilhosa porção e que vocês possam aí, quando chegar na próxima sexta-feira, né, no próximo Shabbat, início aí do Shabbat, vocês possam ter pelo menos um parâmetro do que os profetas vão falar, os escritos nazarenos vão falar. Nosso mestre Yeshua vai entrar também em cena nessa porção para nos dar belos ensinos sobre a escritura. Certo? Vamos lá. Então tá aí o slide, né? Jacob aí com o seu irmão Esav, dois sentados e Jacob oferecendo aí num prato, e eles estão ali como se fosse uma conversa, né? Jacob entregando aí esse prato de comida para o irmão, e ele está a ponto aí de cair para trás, né? Como ele diz, né? Estava a ponto de morrer. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Desperdiçando as promessas por falta de. É exatamente isso que o profeta Ahid vai falar, exatamente isso que Yeshua vai nos mostrar, bem como Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo vai nos falar em suas palavras. Então, como a gente pode desperdiçar as promessas do Eterno por falta de zelo? Como a gente pode deixar de mão, de lado, as promessas do Eterno por falta de zelo? Você acha, minha irmã, meu irmão, que nós vamos vir a, por exemplo, assassinar alguém? Nunca aconteça. Nós vamos cometer adultério, nós vamos, por exemplo, roubar alguém, ficar falando mal do próximo pelas costas, são coisas muito graves e principalmente que são difíceis, né, de ser concebidas, e principalmente quem serve ao Eterno não vai se atentar a esses detalhes. Porém, meus irmãos, o inimigo ele é sutil, é sorrateiro, né? Por isso que o Eterno disse que ele iria rastejar, né, e andar sobre o pó da terra. E ele iria vir sorrateiramente para nos atacar. Não vai agir de uma forma tão visível. Às vezes a gente vai transgredir como o próprio mestre ensinou. Não comete adultério, mas você cobiça no seu corpo. Então é uma forma sorrateira do inimigo entrar. Você não assassina, mas você odeia. É uma forma sorrateira. Então, todos nós, como servos do Eterno, devemos tomar cuidado não com as coisas que são muito visíveis e que nós temos a certeza de que são armadilhas para nos atrair, mas a gente tem que tomar cuidado com as coisas menores, aquelas que a gente pode vir a transgredir todos os dias. Daqui a pouco a gente está sendo amaciado, daqui a pouco a gente está desperdiçando a nossa herança por causa de coisas banais, coisas simples. Aquilo que nos é oferecido através de mais simples ações que a gente nem imagina que pode nos desviar do caminho, muitas das vezes são isso que
e nos pega e nos faz cair da nossa posição. Então, nessa porção, meus irmãos, só um minutinho, meus queridos. Eu vou aqui para rapidinho, mas eu volto rapidinho. Voltei rapidinho. Então, o que é que a gente vai acompanhar nessa porção? Exatamente a história da vida aí, Isaac. Porém, a gente já vai ver o início da trajetória e da luta de Yaakov. Começou desde o seu ventre. A luta de Yaakov, ela começa desde o ventre da mãe. E mesmo sendo menor, mesmo sendo aquele que nasceu depois do seu irmão, ele não desistiu. Quando o seu irmão estava saindo ali, ele só viu o bracinho dele pegando no calcanhar do irmão. Ou seja, por isso que o seu nome é Yaakov, a mão que toca o calcanhar, né? O calcanhar. A Kev, a palavra calcanhar, e o Yud representa a mão. Mão no calcanhar. Não é aquele que supera, mas sim aquele que agarra as oportunidades. Então, ele nunca deixou de ter e nunca fugiu de uma boa briga. Jacob foi aquele que, não tendo nada, o seu sogro ofereceu: olha, se você quiser a minha filha para tomar em casamento, você vai trabalhar 7 anos para mim. Então ele disse: eu quero. Nem negociou, nem nada. Depois ele foi enganado e disse: olha, trabalha mais 7 anos, que aí sim você vai ter realmente ela. E foi lá e disse: eu pego a oportunidade. Trabalha comigo mais algum tempo e eu vou te dar a herança para poder tu voltar para tua terra. Trabalhou. Daram a sorte dele 10 vezes, mas mesmo assim ele não desistiu. Então, Yaakov, ele, nas oportunidades ele aparecia, ele não deixava de lutar pelas suas oportunidades. E esse deve ser o mover do espírito de cada pessoa que está em Teixeira. A gente não pode desistir nas primeiras brigas, na primeira oportunidade, nas primeiras. Qualquer erro que aconteça, a gente não pode desistir. Seja forte, prevaleça, porque esse é o mover que está dentro do povo de Israel. Nos momentos mais críticos, vejam agora no que está acontecendo lá. Eles estão se unindo, eles estão lutando, não estão desistindo. Então, todos nós devemos ter esse mover dentro de nós. Persistir, de não deixar nos abater. Embora que nós falhamos, devemos nos levantar, erguer a nossa cabeça e continuar marchando. Continuar lutando por esse reino que, literalmente, vale a pena bater. E essa luta, meus irmãos, é diária. Não pense que é contra quem está fora, não. Essa luta é dentro de você todos os dias. Dentro de todos nós, a batalha. Desde a hora que você acorda até você dormir. Existe uma batalha, uma luta dentro de nós. Contra a transgressão, contra as transgressões, contra a palavra do Eterno. E literalmente para que nós possamos fazer melhor do que nós fizemos no dia anterior. Esse é o nosso mover. É isso que tem que estar dentro de nós. É essa. Ser melhor do que o dia anterior. Não melhor do que os outros, mas melhor do que você mesmo. Era essa a luta de Yaakov. Ele não se apegava às dificuldades, não se vitimizava, não dizia: ah, mas porque eu não tenho condições, ah, porque o meu irmão é mais forte. Nas primeiras oportunidades, ele estava sempre atento. Tendo uma oportunidade, Yaakov agia. Não tinha nada para fazer, ele ia lutar. Como ele lutou aí com um mensageiro do Eterno, né? Então, veja, não existe nada perdido para Jacob. Ele que agarra as oportunidades. E se nós somos parte desse povo, devemos também tomar cuidado para que nós não sejamos como Esaú. Em qualquer situação se escondia. Qualquer situação desistia. Vamos acompanhar que a gente vai observar tudo isso mais à frente aí, nesse nosso estudo. Em Bereshit, Gênesis capítulo 25, versículo 22 diz: Vá e rotsatsu ha benim bekirba va omer imchem lama ze anochi va teler li derosh et
Adonai. Os filhos lutam tanto dentro dela que ela disse, lutaram tanto dentro dela que ela disse: se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver? Por isso foi perguntar ao Eterno. Então existiu uma batalha, uma luta dentro já da barriga da própria mãe. Esses dois irmãos representam algo muito, mas muito profundo, muito interessante. Observe um detalhe. Todos dois, todos dois, o mesmo pai e a mesma mãe. Eles não nasceram em momentos diferentes. É o caso, por exemplo, de Ismael e o próprio Isaac. Ismael nasceu 13 anos antes. Ismael não nasceu da mesma mãe. Ismael tinha uma mãe egípcia. Então, ele tinha todos os motivos e é aceitável que ele tivesse uma educação até um pouco diferente da de Isaac. Porque eles tinham mães diferentes, costumes diferentes. O tempo de nascimento deles é diferente, ou seja, o pai pode ter aprendido, como foi o primeiro filho de Abraão foi com Ismael, ele pode ter aprendido com a educação de Ismael para depois colher, né, cortar ali. Ele errou com seu primogênito e depois ser mais assertivo com seu filho mais novo. Já nesse caso, os dois eram gêmeos, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, gêmeos, e nasceram basicamente no mesmo momento. Diferença de horas só. Então, como a gente pode explicar? Como a gente vai explicar? Dois seres totalmente distintos. Eles tiveram a mesma educação, eles tiveram o mesmo tempo, tiveram nas mesmas situações, tiveram os mesmos pais. Como a gente pode explicar dois seres? Isso nos mostra, meus irmãos, cada um de nós, todos nós somos livres para fazer nossas escolhas. Essa é a graça do Eterno, sua misericórdia. É que ninguém é um robô. Que nós temos as mesmas oportunidades, vamos ser todos iguais. Não. A gente está observando, vamos observar nesse estudo. Cada um fez as suas escolhas. Um resolveu anular-se a si mesmo, ter uma vida mais simples, até padecer em alguns momentos, para justamente servir ao Eterno e que a promessa que foi feita pelo Eterno para os seus antepassados não fosse esquecida. Já o outro preferiu desperdiçar em vida os seus bens. Desperdiçar a promessa que o Eterno havia dado. Então, é isso que a gente vai observar nessa porção. Porque já existiu uma luta. Desse mesmo jeito, meus irmãos, a gente pode fazer uma analogia. Que existem dois moveres dentro de nós, dois espíritos se movendo dentro de nós. Um age à vontade do Eterno e outro ao favor da vontade. Qual dos dois a gente está alimentando? Pergunta aqui. Qual desses moveres estão sendo mais alimentados? Eu estou alimentando mais os meus desejos. É justamente tudo isso que o mundo tem a nos oferecer. Intrigas, promiscuidade, cobiça, engano. Ou eu estou me enchendo do estudo da Escritura, colocando em prática os frutos da Torá, sendo uma pessoa mais humilde, mais simples, fiel, cordial, amorosa, amigável, onde aqueles que estão à nossa volta podem confiar em nós. Então, tudo isso está lutando, é uma luta dentro de nós, é um turbilhão de emoções. Da mesma forma, essa representação que a gente consegue observar aqui, e justamente Rivka estava ali passando por um momento de dificuldade, havia uma luta dentro dela, e ela dizia: como eu vou conseguir viver uma luta dessa? E ela vai se questionar ao Eterno. É nesses momentos que a gente realmente tem que buscar a face do Eterno.
Ele respondeu: existem duas nações em seu ventre. Desde o nascimento, eles serão dois povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá. Então, Rivka sabia disso aí, né? Porém, ela não contou, pelo menos os textos não dizem, ela contou essa profecia para Yitzhak. Yitzhak, ao observar quem foi o primeiro filho, quem saiu primeiro da mãe, foi Esaú. Ele se apaixonou mais, demonstrou mais carinho, mais afeto pelo seu filho. Isso é um erro que acontece nos três patriarcas. Eles demonstram favoritismo. E não pode acontecer. Erros que literalmente só quem é pai pode saber. Né? Eu não sou pai ainda. Não tive esse agraciado ainda. Eu tenho a mesma fé de Abraão. Mas eu tenho o filho. E eu sei que às vezes os pais eles têm as suas preferências. Né? A minha família não é nada diferente. A mãe, o nosso pai, ele vai sempre buscar aquele filho que é mais desgarrado, aquele filho que é mais rebelde, ele recebe uma atenção maior, né? Porque eu não costumo dizer que como é que eu posso dizer? É um amor maior. É simplesmente o zelo. O medo que eles têm que eles se coloquem em maus caminhos. E no caso, o único caso aí que a gente observa, né? E foi assim, foi Isaac, né? E os seus caminhos do seu filho, e eu creio que ele demonstrava mais carinho. E por causa disso também, seu filho gostava das mesmas coisas que ele gostava. Né? E ouvia aquelas histórias, seu filho sabia disso, contava para ele se alegrava. Mas no caso de Jacob, ele gostava mais de Abraão, e Abraão ele gostava mais de Isaac. Era o mais novo e era o filho da sua esposa Mara. Bem como o de Jacob, que gostava mais dos filhos da esposa que ele tanto amava. Né? E eu pulei do versículo do capítulo 25, 22, 23 para o versículo 29. Olha o que o texto diz. Ó. Vá Yazed, Yaakov, Nazid, Vá Yavu, Esav, Mim, Assadé, U, Aef. Certo dia, quando Yaakov preparou um cozido, Esav chegou do campo exausto. E essa palavra aqui, exausto, ela é melhor traduzida quando a gente observa no hebraico, que ela quer dizer ele chegou faminto, ele chegou fraco, perdendo as forças. Só que, qual é o problema dessa história? A gente acompanha quem for ler, né? Todo mundo, eu acho aí que vai ler os textos da porção. E, segundo a própria boca de Esav, porque a caça estava em sua boca, é o que o texto diz. O pai dele gostava, Yitzhak gostava das histórias dele, sabe? Porque a caça estava em sua boca, ou seja, ele vivia falando histórias sobre a caçada, porém, na realidade, é a famosa história de pescador, né? É a história de caçador. Ele não caçava era nada. Porque se ele fosse um exímio caçador, como pode alguém voltar de uma caçada, se ele é um exímio caçador, e não conseguir nada, não caçar nada? Se ele é um exímio caçador, por que ele demorou tanto para poder caçar algo para o seu pai e voltar e fazer a refeição para o seu pai? Deu tempo de mãe de Rivka correr, chamar Yaakov, os dois traçarem um plano, cozinhar um cordeiro com a pele, ir até o pai, ele comer. Depois dele comer, ele fazer as bênçãos e quando ele estava saindo, aí é que volta Esav com a caça. Ele é um exímio caçador, seguiria isso. Ele não estaria passando fome nesse momento, bem como ele não demoraria tanto para, literalmente, o seu pai abençoá-lo. Então, aqui cai por terra essa fábula de que Esav era um excelente caçador, porque ele chegou ele chegou faminto, ele chegou perdendo a força, ele chegou exausto.
E disse Iacov, por favor, disse a Iacov, por favor, deixe-me devorar um pouco dessa coisa avermelhada, dessa coisa Edom, né? Dessa coisa é, é, Adom, avermelhada, né? Aqui que o meu amigo, irmão Yosef Torres não gosta que a gente risque. Depois ele faz os seus estudos, ele bate a foto. É isso aí. Então, ele viu aquele cozido avermelhado, não a lentilha vermelha, literalmente, e resolveu pedir ao seu irmão, porque ele estava faminto, prestes a fechar os olhos, né, de tanta fome. Estou exausto. Então, esse é o motivo de ser chamado Edom. Por isso que o senhor chamou o seu nome, foi chamado Edom. É um apelido, né, que foi dado a ele por causa desse guisado, né? Então, depois eu acho que e mais o próprio Yaakov, né, ficou dizendo: "Ah, ele é o vermelho agora". Yaakov respondeu: "Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura". Então, meus irmãos, eu tenho uma visão muito diferente desse texto. O que é que eu quero trazer para mim aqui? Quero que vocês pensem comigo. Veja, são dois irmãos que já tinham suas ruxas, suas discussões. Yaakov gostava muito de cozinhar, ele era caseiro, ele estava sempre à volta do seu pai e da sua mãe, ouvindo conselhos do seu pai. A gente vai observar quando vocês lerem, né? Porque eu não vou falar sobre isso aqui. Quando Yaakov vai receber a bênção do seu pai, ele coloca os pelos, né, do cordeiro, da cabra ali no seu braço para poder se fazer por Esav, se fazer por Esaú. E quando ele fala, né, eh, e Yaakov Yitzhak pergunta, né, filho, como tu conseguiste tão rápido? Então, olha o que Yaakov diz: o Eterno me abençoou. Então, ele falou sobre o Eterno. E o que é que Isaac, quando ouve falar, ele imaginava que era seu filho Esaú, né? Sabe? Quando Isaac ouve aquilo ali, ele diz: a voz é de Jacó, a voz é de Jacó. Por quê? Isaac sabia que Jacó falava sobre o Eterno, mas Esaú não falava sobre o Eterno. Esaú só falava sobre as coisas mundanas, caça, sobre as suas aventuras. Então ele diz: a voz é de Jacó. Quando ele toca nos seus braços, né? Mas os pelos são de Esaú. Pele é de Esaú. Então, observe. O que é que eu quero chegar com isso? E Yaakov, por eles ir buscar os caminhos do Eterno, ele falava bastante sobre as coisas do Eterno. Já Esaú não buscava nada do Eterno. Ele estava buscando sempre a oportunidade de manter viva as promessas do Eterno para a sua família. Ele sabia que se Esaú fosse o primogênito e aquele que fosse o responsável por dar continuidade não aos bens materiais, ele não ligava para isso. Mas as promessas, se dependesse de Esaú, tudo iria desmoronar. Ele estava sempre buscando, até eu creio que falando com um certo tom de brincadeira, né? Ele estava sempre buscando essa primogenitura. Só que ele falou de uma forma, ao meu ver, despretensiosa. Ele falou, tipo assim, dois irmãos brincando. Ah, tu quer isso aqui? Me venda teu direito de primogenitura que eu te dou. É lógico que ele não estava cobrando literalmente aquilo. Se o irmão pedisse mais ou menos, não, para com isso, rapaz, me dá logo. Ele iria dar. Mas olha a resposta de Esaú. Veja que estou a ponto de morrer, disse Esaú. E que me adianta o direito de primogenitura? Yaakov disse. Aí Yaakov ouviu. Não acredito não, que ele tá... Eu tô dando esse prato de lentilha e ele tá falando que tá prestes a morrer. Pra que eu quero isso? Sério, será que ele vai vender mesmo isso aí pra mim por causa de um prato de lentilha? A promessa do Eterno, ele tá desfazendo um bocado de algo tão...
Ou seja, nas primeiras oportunidades que ele tiver, ele vai abandonar o projeto, o plano do eterno na vida da nossa família. Ao meu ver, né? Tá passando esse turbilhão de pensamentos na cabeça de Jacob. Então ele diz: olha, já eu tô falando brincando, mas você aceitou, então jure. Jacob disse: eita, tá doce, né? Deixa eu mudar aqui. Pronto. Jacob disse: primeiro jure. Então ele jurou, vendendo assim seu direito de primogenitura a Jacob. Então Jacob achou isso inacreditável. Olha o que o texto diz: vai Jacob, Natam, ou seja, Jacob presenteou, ele deu, concedeu, né? Le essa ulachem u nezid adashim va yochel va yeset va yakam va yelech va יבץ עשיו את הבכורה. Então Jacó deu-lhe pão e o cozido de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e continuou seu caminho. Ou seja, ele fez isso, meus irmãos, com uma naturalidade tão grande. Ele comeu aquele cozido de lentilha, jurou que venderia assim por causa de um cozido, um guisado de lentilhas, e simplesmente foi embora. E olha o que o texto diz, meus irmãos. Assim demonstrou pouco valor que sentia pelo direito de primogenitura. Esse direito de primogenitura aqui está totalmente relacionado às promessas do Eterno acerca desse, desde Abraão, passando para Isaac e depois, posteriormente, para Jacó. No caso, passaria para Esaú. Ele demonstrou total desprezo para as promessas. É como alguém que nasce numa família religiosa, mas que é educado, né, e é dito para ele que ele vai ser o sucessor do seu pai nesse serviço religioso, mas ele não tem vontade nenhuma e prefere servir e seguir as coisas mundanas. Toda aquela família viveu sempre disso, de fazer a obra do Eterno. E aquele filho mais novo diz: olha, eu quero fazer isso, eu quero seguir esse caminho, o caminho do meu pai. Mas o pai diz: não, quem vai fazer é seu irmão. De repente, na primeira oportunidade, é trocado a troco de banana. Foi isso que aconteceu aqui. Assim acontece também com empresa, né? Muitos pais passa de geração em geração a empresa da família. O mais velho, que é para assumir o posto do pai, ele simplesmente desdenha, prefere outras coisas do que continuar o legado da família, né? E às vezes outros filhos mais novos vão lá e assumem por causa de besteira, né? Troca por, dá isso aqui que eu te dou esse direito, tu fica lá assumindo esse papel. Então, do mesmo jeito, Esaú, ele tinha consciência que estava vendendo esse direito de primogenitura, não da parte dos bens, né? Mas e sim literalmente do serviço ao Eterno. Ele estava se desfazendo disso. Né? Então tá aí uma imagem do nascimento aí dessas duas crianças. Primeiro aqui Esaú já com o cabelo meio, né? E aqui a Rivka trabalho de parto para ter a outra criança. Foram duplamente abençoados. E no livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 2, olha o que o texto diz. Arrevati etchem amar Adonai. Eu os amei, assim diz Adonai. Va imertem vamar a avatanu a lo a Esav le Yaakov Adonai ve Ohav et Yaakov. Eu os amei, diz Adonai. No entanto, vocês perguntam:
Como nos mostra o teu amor? Adonai responde: Esav era irmão de Jacó, contudo amei a. Agora, muitos aqui, meus irmãos, existe até uma doutrina religiosa que usa esse texto para poder embasar uma doutrina de uma, como é que eles chamam de pré, esqueci agora, uma salvação incondicional, né? E você já é salvo antes de nascer, ou você já é condenado antes de nascer. Só que tem um problema nessa doutrina. Existem centenas de textos que mostram justamente o contrário. Se você fizer uma simples leitura em Ezequiel capítulo 33, você já descarta totalmente essa doutrina. O próprio Shaul fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que ninguém vos mova da graça do Eterno. Ou seja, é possível ser movido da graça. É possível você cair. É possível você ser retirado desse mundo vindouro. Basta que com que você vive em transgressão. Então, essa doutrina prega até como é que eu posso dizer? Eles chamam da doutrina da depravação total. Ou seja, que o ser humano é totalmente depravado. Não há nada que ele faça que ele consiga se ser salvo ou condenado. Porque isso já foi uma eleição incondicional do Eterno antes do nascimento. Mas, entenda, eles esquecem de falar que essa eleição incondicional se dá ao povo de Israel. Ele foi eleito desde sua concepção. O Eterno já sabia quem seria o povo de Israel. Então, esse povo, literalmente, esse povo, essa nação, ela foi eleita incondicionalmente. Não há nada que esse povo venha fazer que possa ser removido dessa aliança com o Eterno. Porém, fazer parte desse povo é necessário, se faz necessário, você buscar o sacrifício de Yeshua, debaixo da sua graça, iniciando assim uma jornada de retorno às instruções que são concernentes ao povo de Israel. Ou seja, a partir do momento que você é salvo, você agora precisa praticar a justiça que é atribuída ao povo de Israel, que é a Torá do Eterno. Você precisa se justificar a cada dia. Está todo dia justo diante do Eterno, praticando a sua Torá. Então existe um povo salvo sim. Quem? Israel. Você faz parte dele? Estamos buscando isso. Através de práticas. A gente vai ver isso, o próprio Yeshua falando. Por que o Eterno amou a Jacó e odiou a Esaú? Justamente, meus irmãos, porque o Eterno sabia, ele, Jacó, mesmo tendo condições, não tendo condições de ser aquele que as promessas seriam depositadas, não deixou de lutar por elas. Ele seguiu o caminho da justiça e ao seu irmão confiava em si mesmo, nos seus próprios caminhos e não dava ouvido às promessas do Eterno. Esaú não buscava nada do Eterno. Estava confiante por ser o primogênito, ele disse, não, aqui já... Ou seja, já estou salvo pela graça. Por eu ter nascido primeiro, o Eterno já me ama. Então posso fazer o que eu quiser. Ele confiava em algo que não foi por merecimento. Sabe? Ele não confiava em buscar a justiça do Eterno. Não tinha confiança no Eterno. Ele confiava porque ele nasceu primeiro. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele achava. Assim tem muita gente, meus irmãos, que nasceram numa família bem abastada, uma família rica, pisam nos outros. Qual o merecimento que você tem? Outros porque tem uma beleza física, né? Qual o merecimento que alguém tem por ter beleza? Isso é um dom do Eterno. Você não pode desmerecer as outras pessoas que não têm tanta beleza. Do mesmo jeito, por saúde, você falar de quem não tem. Se você nasceu numa família de berço de ouro, falar daqueles que não têm tantas coisas.
Não é por merecimento. Você teve, literalmente, é agraciado com esse dom do Eterno. Então, todos nós devemos só, literalmente, nos alegrar, não nos orgulhar, mas nos alegrar com as coisas que nós batalhamos para conseguir. Você batalhou para ter uma condição boa financeira. Amém. Todo zero tá ali, ó. Ou então você está mantendo o patrimônio da família em que você nasceu. Amém. Continua sendo guerreiro. Mas tem gente que vive de forrozô. É todinho sentado, só gastando, só brincando e falando mal dos próximos. Assim era Esaú, porque ele tinha mais força, nasceu com um corpo mais forte. Ele nasceu em primeiro lugar do que o seu irmão. Então ele se achava no direito de viver folgando. E ao seu irmão lutou muito, trabalhou muito. E Esaú abandonou os caminhos do Eterno. Assim também, meus irmãos, é conosco. Não podemos fraquejar nem deixar de servir ao Eterno em momento nenhum, pois como está escrito em Ezequiel capítulo 33, que até o último dia das nossas vidas nós devemos estar atentos aos nossos pais. Olha no versículo 3 diz: odiei a Esaú, tornei as montanhas desoladas e dei seu território aos chacais no deserto. Edom diz: agora fomos derrotados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. Adonai de Sebaot responde: eles podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra de impiedade, povo a quem o Eterno está permanentemente irado. Agora, por que, meus irmãos, o Eterno odiou a Esaú? Porque ele não gostava de Edom. Foi porque simplesmente o Eterno, no ventre de uma mãe, duas crianças sem fazer nada, o Eterno disse, escolheu, esse vai ser abençoado e esse é amaldiçoado. O Eterno, meus irmãos, na sua onisciência, ele sabia das escolhas de Esaú. O Eterno, quando está dizendo odiei a Esaú, quando ele olhava para aquela criança, ele já sabia as suas do início da vida até o fim e também dos seus descendentes, ou seja, a educação que ele passou para os seus descendentes. Esaú era promíscuo. Ele fingia, dizia para o seu pai que ia para caçar, mas na realidade qual era a presa que ele estava pegando, meus irmãos? Ele dizia que estava para dentro dos matos, voltava depois de uma semana, dizia, papai, eu estava caçando. Olha, eu cacei tantos bichos, eu fiz tal coisa, eu assei lá mesmo as carnes, por causa da caça, que era muito. Ele estava no meio da terra de Canaã, meus irmãos. Terra altamente promíscua sexualmente. Ele usava essas desculpas de sair para caçar, para literalmente caçar a mulherada, meus irmãos. Ele tinha total desprezo pelas coisas do Eterno. Tanto que, quais foram as mulheres que ele se casou? Ele se casou com as mulheres de Canaã. Deu desgosto aos seus pais. O Talmud chega a dizer que as vistas de Yitzhak escureceram, ele ficou cego pelos transtornos e o. Como é que eu posso dizer? O desgosto que ele teve do seu filho, ele acabou perdendo a sua visão. Porque seu filho se casou com mulheres daquela região. Algo que todos os antepassados não queriam. Tanto que ele recebeu essa incumbência do seu pai de não se casar com nenhuma mulher daquela região. Ele viu seu primogênito se casando logo com duas mulheres daquela região. Era um costume deles justamente isso. E logo após ele não ter recebido a bênção, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi ainda além. Ele foi ainda mais ímpio. Ele foi até o tio dele e tomou das filhas do tio dele uma mulher para si. Justamente o tio, o qual não tinha nenhum apreço pelas coisas do Eterno. Ele foi além, pegou mulher de Ismael, uma das filhas de Ismael. Veja que homem ímpio. Homem esse que foi com 400 homens para tentar matar Jacó, mas foi aplacada a sua ira ali com presentes. Se não fosse isso, ele teria
confirmar o seu intento. E posteriormente, vocês podem ler no livro do... Por isso o Eterno está irado contra o povo de Edom e destruiu essa cidade, as montanhas de Seir. E posteriormente o Eterno disse que eles não reconstruiriam mais essas montanhas por conta justamente do que está escrito no profeta Obadias, ou Variar, só tem um capítulo, né? No versículo 11 ao 13 diz: no dia em que o confrontastes, no dia em que os estranhos estavam cativos o seu exército, ou seja, no dia em que o povo de Judá estava sendo destruído, e o povo também, não sei se essa profecia está falando mais sobre Judá, justamente. Quando os exércitos estavam destruindo lá da Babilônia, estavam destruindo a cidade de Jerusalém, levando o povo de Judá cativo, os edomitas, o povo de Edom, estava lá fazendo parte daquilo, apontando e rindo da desgraça dos seus irmãos. Olha o que o texto diz em Obadias, Ovadiá, no capítulo 1, versículo 11 em diante. Os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles. Olha para isso. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da sua angústia. Ou seja, eles alargavam de rir, né? Se regozijar com a desgraça do povo de Judá. Nem entrar pela porta do teu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mãos dos seus bens no dia da sua calamidade. Então, por esse motivo, o Eterno disse que Edom seria destruído e não seria reconstruído. Então, por que o Eterno odiou a Esaú? Por causa dessas práticas. Ele, mesmo tendo a mesma condição do seu irmão Jacov, não teve nenhum zelo nem respeito pelas coisas do Eterno. Esses dois irmãos mostram dois caminhos a serem seguidos. O Eterno dá a mesma oportunidade para todos. E às vezes a gente desperdiça as promessas do Eterno por falta de zelo. É justamente o tema do nosso estudo. Por isso, o Eterno trouxe essa ilustração para falar justamente contra os Kohanim, os sacerdotes na época de Malaquias. Capítulo 3, versículo 10 desse livro, meus irmãos, não é falando para uma religião A, B ou C, não, para o povão, não. É falando para o sacerdote, viu? Que estava desviando ali dízimos, né? Eram os sacerdotes, viu? Basta olhar os textos aí. Esse outro texto, viu? Acho que é o texto mais lido da história, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante. Mas se você olhar o contexto, está se falando contra quem? Contra o sacerdote. Mas isso é outra discussão, tá? No livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Aqui é que entra justamente isso, meu irmão. O desperdício da herança do Eterno por coisas sem valor. É isso que eu quero mostrar para vocês, falar sobre isso. Fazer um link da história de Esaú, como o Eterno fez aqui, por causa da falta de honra devida ao Eterno. Olha o que o Eterno começa dizendo: ó, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. No entanto, se eu sou pai, onde está a honra devida a mim? E se eu sou senhor, onde está o respeito devido a mim? Diz Adonai de Sevaot: a vocês, Kohanim. Esses Kohanim que estavam passando de todos os limites, esses sacerdotes que estavam usurpando os direitos que eram para ser dados, a honra que era para ser dada ao Eterno, eles estavam retendo. Inclusive nos dízimos e ofertas que eram dados no Mishkan, no templo, no Beit HaMikdash. Então o Eterno está fazendo uma pergunta para eles. Se eu sou pai, onde está literalmente a honra?
Se eu sou o seu Senhor, onde está o respeito? Vocês, Kohanim, que desprezam o meu nome, vocês perguntam como desprezamos o teu nome. Porque o Eterno está associando essas palavras a Edom, meus irmãos, a Esav, que são dois, dois, dois prototipos de pessoas. Se a gente respeita o Eterno, somos povo de Israel. Nós desrespeitamos o Eterno, somos Esav. Alguém que não dá valor às coisas do Eterno. Vocês perguntam como desprezamos o teu nome. Agora o Eterno vai dar a resposta. Por isso que eu disse a vocês, desde o início, quando a gente negligencia as coisas mínimas do Eterno, até os menores mandamentos que são, nós estamos desprezando o próprio Eterno. Vai ver Yeshua. Ao apresentarem comida impura no meu altar, e vocês perguntam, como nós te tornamos impuro? Ou seja, que comida impura a gente está colocando? A gente nunca sacrificou um porco, nunca sacrificamos um jumento, nunca sacrificamos qualquer outra coisa a não ser os animais prescritos na Torá. Em momento algum, Senhor, nós fizemos isso. É isso que esses sacerdotes estão respondendo para ele. Como nós te tornamos impuro? Ou seja, que comida impura é essa que nós colocamos, que tu estás dizendo que a gente colocou uma comida impura? Então, o Eterno diz, ao dizer que a mesa de Adonai não merece. Como é que eles diziam que a mesa do Eterno não merecia respeito? Porque a palavra kadosh é justamente a palavra separado, consagrado, algo que não está contaminado. Assim deve ser o que, meus irmãos? Em tudo que fosse oferecido ao Eterno, bem como na vida daqueles que estavam ofertando. O que é que a gente pode trazer para nós hoje? Os nossos corpos, como Paulo fala, né, que é um sacrifício vivo ao Eterno, eles devem ser apresentados irrepreensíveis. Que não haja máculas em nossos corpos. Então a gente deve observar os mínimos detalhes da palavra do Eterno, das suas instruções. E esses homens não olhavam minuciosamente, não davam o devido respeito que, principalmente eles, que eram Kohanim, eram sacerdotes, deveriam fazer acerca dos sacrifícios prescritos na Torá. Olha o que o texto diz no versículo 8. Vehit igishum im eir lis boar e im ra vehi tagshu ser ve ler im ra. De modo que não vem nada de errado com a oferta de um animal cego para o sacrifício. A kirbehu na lifache terra a irtseha o a isa panaiha amar Adonai Tsevaot. E nada de errado com a oferta de um animal aleijado ou doente. Tentem oferecer um animal nessas condições a seu governante e vejam se ele se agradará de vocês. Será que eles os receberia? Pergunta Adonai Tsevaot. Olha que tapa e sem luva, né? Literalmente. O Eterno está dando nesses homens. O Eterno está fazendo uma comparação com eles. Cadê o devido respeito que é para ser dado a ele? Porque eles não estavam observando a qualidade dos sacrifícios que eram dados ao Eterno. Animais cegos, aleijados, doentes. E o Eterno pergunta, para os seus governantes, vocês teriam essa coragem de levar um animal desse para poder comer com eles? Porque para mim vocês fazem isso. Vocês dão o seu pior. Essa é a pergunta que eu faço a cada um de nós, meus irmãos.
nós estamos dando o nosso melhor para o eterno? Estamos fazendo, literalmente, algo aceitável aos olhos do eterno? Estamos nos dedicando para observar as palavras do eterno mais do que as palavras até do que de seres humanos? Nós honramos às vezes mais os seres humanos do que o eterno? Qual é o primeiro mandamento, meus irmãos? Primeiro, qual é? Para o eterno sobre todas as coisas. O segundo, o próximo como a si mesmo. Não pode colocar ninguém acima do eterno. Honrar mais alguém do que o próprio eterno. Mas, meu irmão, como a gente pode fazer isso? Quando alguém. Vou lhe dar um exemplo assim. Como para não desagradar alguma pessoa, você descumpre o mandamento da Torá. Nós, para agradarmos alguém, descumprimos qualquer mandamento que o Eterno estabeleceu na sua história. Quando nós deixamos de fazer um serviço perfeito ao Eterno, às vezes para agradar A ou B. Seja esposa, seja algum familiar, seja algum parente, algum amigo, um chefe do trabalho. Quando você faz vista grossa no seu trabalho para alguma coisa de errado do seu chefe, todos nós devemos primeiramente respeitar ao autor da vida, dar honra devida ao Eterno. Independentemente das consequências. Então o Eterno está fazendo um questionamento válido. Tentem oferecer animal nessas condições a seu governante e vejam se ele se agradará de você. Tentem oferecer o serviço que nós estamos oferecendo ao Eterno para alguma pessoa e veja se ele é merecedor de honra ou não. Ou seja, o serviço que nós estamos fazendo ao Eterno, alguma pessoa que está próximo da gente ficaria feliz de receber. Ou seja, a dedicação que a gente tem ao Eterno, a gente transferisse essa dedicação para fazer para alguém, se ela iria gostar. Se ela não gostasse, meus irmãos, é porque o Eterno também não está gostando. Ou seja, se você se dedica pouco aos estudos, se você se dedica pouco às instruções do Eterno, você se dedica pouco ao amor ao próximo, à sua família, tudo isso é dedicação ao Eterno. Então sejamos mais responsáveis. Estamos perdendo nosso tempo, às vezes, com besteiras e não dando o devido valor ao Eterno. Por isso vocês oram agora para que Elohim mostre o seu favor. Ou seja, o que aconteceu aqui, meu irmão? Veja. Por isso vocês oram agora para que o Eterno mostre o seu favor. O que as suas ações significam? Pergunta Adonai Tsevaot. Ele receberá algum de vocês. Porque, do mesmo jeito, meus irmãos, e depois que Esav viu que perdeu a sua bênção, ele foi orar ao seu pai pedindo: Pai, não me resta nenhuma bênção ainda. O que é que sobrou para Esav? Uma bênção muito ruim. Ele perdeu a sua oportunidade. Já era tarde demais. O Eterno está dizendo a mesma coisa aqui. Depois que eles fizeram essa besteira todinha, eles estão orando pelo favor do Eterno. Mas o Eterno vai mostrar algum favor para essas pessoas que escolheram deliberadamente fazer aquilo que desagrada ao Eterno? Nós que estamos escolhendo deliberadamente desagradar ao Eterno, ele vai aceitar essa oração, esse sacrifício nosso? Quanto a tempo, meus irmãos, devemos buscar a sua face. Face do Eterno. Tá aí uma ilustração, né? De mulheres aqui, né? E aquela festa, as mulheres cananeias, puxando a mão aí dos homens e fazendo aquelas coisas no meio do campo, né? Passeando. Quem era que estava aí, meus irmãos? Quem é que estava fazendo isso aí? O próprio Esav. Ele tinha esse costume. Por isso que
Olha o que o texto diz aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. E Samiru, Lachem, Pem, Yagara, Ish me Hesed, Elohim, Pem, Yesh, Lachem, Shoresh, Pure, Rosh, Pe, La, Ana, Pe, Huli, Huli, Hulu, Bo, Rabim. Cuide que ninguém se perca da graça de Elohim. Aqui esse texto acaba com essa história, meus irmãos. Olha para aí. Cuide que ninguém se perca da graça de Elohim. Se a pessoa já nasceu salvo ou condenado, como você pode perder-se da graça do Eterno? É impossível perder, né? E uma vez salvo, salvo para sempre, segundo essa doutrina, né? Porém, aqui está dizendo, cuide que ninguém se perca da graça de Elohim. Ou seja, que é possível perder. Tem nada disso. A doutrina é totalmente ilógica. Não vamos falar disso, né? Outra oportunidade da gente falar com mais maestria. Porém, Shaul está chamando, cuide para que ninguém se perca da graça de Elohim. Quando Esav nasceu como primogênito de Yitzhak, ele estava literalmente na graça do Eterno? Sim, porque ele era o primogênito da promessa, do filho da promessa. Ele se perdeu da graça com as suas atitudes, pelo desprezo que ele tinha acerca das coisas do Eterno. Assim como ele se perdeu, todos nós também podemos nos perder. É isso que Paulo está citando. Tanto é que ele vai citar Esav como exemplo. Para que nenhuma raiz de amargura brote e cause dificuldade e contamine muitos. Que não haja, né? Perdão. Passei um não aqui, deixa eu só colocar aqui. Que não haja ninguém sexualmente imoral ou ímpio, como Esav. Por que sexualmente imoral, meus irmãos? Porque já existia esse consenso de que essas caças de Esav não era algo verdadeiro. Ele saía justamente para essa promiscuidade sexual na terra de Canaã. Então, ele era imoral e ímpio, como Esav, que em troca de uma refeição abriu mão dos direitos de filho primogênito. Então, ele era alguém fútil, alguém que inspirava e buscava as coisas da carnalidade. Ele não tinha nenhum apreço pelas coisas concernentes àquilo que o Eterno quer do ser humano. Uma busca aos seus caminhos, uma busca pelas promessas do Eterno. Ele se rendia à carnalidade, se rendia ao apelo da imoralidade. Então, observe que coisa interessante, meus irmãos. Tem até um texto aqui que eu marquei aqui. Uma diferença entre Yeshua e Yitzhak. Veja. E Esav, perdão. Yeshua e Esav. Para Esav, foi oferecido, depois de um jejum, né, ele estava ali faminto, alimentação em troca das promessas do Eterno. E ele aceitou, comeu e rejeitou as promessas do Eterno. Para Yeshua, depois de 40 dias e 40 noites, também foi oferecido justamente a mesma coisa. Se prostrado adorasse, perder as promessas do Eterno, ele receberia alimentação. Foi oferecido os reinos da terra para Esav, que era justamente aquelas nações que estavam ali, você fazer parte daquelas nações. E é o que ele fez. Ele fez parte da nação de Canaã, fez parte da nação de Ismael. A Yeshua rejeitou. Também foi oferecido, meus irmãos, a proteção, né? Proteção, literalmente,
para, para um e para o outro. Proteção não, né? É, oferecido a ele justamente o estar ali no meio daquelas nações, ou todos os reinos da terra, além de tudo, atentar contra a própria vida, né? Para ver se o Eterno o protegeria. E sabe, ele faz isso quando ele participa, ele vive no meio dessas nações ímpias. É literalmente você atentar contra a sua própria vida. Já Yeshua rejeitou também. Ou seja, em todos os testes que Esav falhou, Yeshua passou. Esse é o verdadeiro povo de Israel. Aquele que resiste às tentações que lhes são apresentadas. Versículo 17 diz: vocês sabem certamente que mais tarde, quando ele quis obter a bênção do Pai, foi rejeitado de fato, mesmo tendo buscado a bênção com lágrimas, a mudança em seu coração de nada valeu. Ou seja, existe um tempo para tudo e o tempo dele havia acabado. Ele teve toda a vida para poder honrar ao Eterno, para buscar fazer a vontade do Eterno, mas ele não quis fazer. Só que quando ele quis fazer, já era tarde. Então, todos nós estamos nesse tempo, meu irmão, irmã, de buscar ao Eterno, ainda enquanto temos força. Porque depois que a gente for querer buscar, pode ser que seja tarde. Por fim, o nosso mestre Yeshua, no Sermão do Monte, ele dá um show, como sempre. Eu gosto demais, é o que eu mais uso aqui para meus estudos, o Sermão do Monte. E é completo. São 3 capítulos aí, inteiros de Yeshua falando acerca da Torá. E essa ilustração vocês vão ver que casa muito bem com esses textos do capítulo 5. A gente observar o desperdício da herança por coisas fúteis. E qual deve ser o nosso zelo, o tamanho do nosso zelo com relação às coisas do Eterno. No capítulo de Matitiarro, Mateus capítulo 5, versículo 14, diz: vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Yaakov, meus irmãos, passou um tempo literalmente escondido. Por quê? Ele foi para Arã para sair, né, de cena ali por causa do seu irmão que estaria zangado com ele. E passou-se mais de 20 anos ele lá nessa. Ele passou um tempo escondido, ou seja, ele estava se preparando. E como é que se faz os azeites da lamparina? Ele era extraído literalmente, da azeitona, né? Porém, na terceira prensa, pegava-se aquele azeite, aquele óleo. A primeira prensa era utilizada justamente para templo, para rituais de unção, né? Era utilizado para a menorá, que ficava no templo. A segunda prensa era utilizada para alimentação e a terceira prensa era utilizada para a luz, né? Para literalmente colocar nas lamparinas, né? Então, esse azeite para se colocar na lamparina, ele tem que passar por uma pressão, esmagado. Assim é a fé do ser humano. Para que nós possamos dar luz, meus irmãos, a gente tem que ter passado por esse momento de provação, esse momento de angústia. E agora sim chegou o momento da gente mostrar essa luz. Que a gente já está, literalmente, passou nos testes da nossa fé. Então, vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar todos os que estão na casa. Então, essa Torá que nós estamos praticando hoje, ela deve ser demonstrada a todos os que estão à nossa volta. Ela não deve ser escondida numa floresta. Ela não tem que estar escondida no meio de povos que são escuridão, como Esaú fazia.
se dizia caçador, ia para o meio da floresta ou ia literalmente para o meio da escuridão. Nós temos que ser uma referência, uma luz isolada dessas situações. Yeshua cita, né? Uma cidade sobre o monte, ou seja, não é uma cidade em meio a outros povos. Uma cidade como sendo mais uma cidade. Não, uma cidade sobre o monte. A nossa luz tem que ser possível de ser vista por todos. Não que nós estejamos no mesmo plano. Yeshua está dizendo que essa luz tem que ser exaltada, se levantar acerca das pessoas. Não com orgulho, mas que ela possa ser visível a todos, latente, para que as pessoas possam identificar que o Eterno se faz presente e se mora naquela pessoa e está através daquela pessoa iluminando a vida de quem está à sua volta. Versículo 16 diz: assim que sua luz brilhe diante das pessoas, é isso que eu estou falando, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Então, esse é o motivo, meus irmãos. O louvor ao Eterno. Através de quê? Quando alguém perguntar, meu irmão, que doutrina linda é essa que você segue? Você é uma pessoa tão honesta, uma pessoa justa. Aí você vai dizer, louvando ao Eterno: eu faço isso pelo amor ao Criador dos céus e da terra, que me deu a sua Torá. E eu sigo até hoje preceitos que dão vida, conforme ensinou meu mestre Yeshua, porque ele disse: não pensem que eu vim abolir a Torá, os profetas, não vim abolir, mas completar. Nosso mestre ensinou exatamente sobre a Torá. Ele não veio abolir a Torá. Ele veio fazer o quê? Que ela possa ter uma luz entre os povos. Ele não veio abolir, porque ele veio fazer que essa luz brilhe sobre as pessoas, diante das pessoas. O link é esse, um versículo linka ao outro mesmo. A partir do momento que você observa a Torá e os profetas, não descumpre nenhum dos seus mandamentos, você está honrando ao Pai Celestial, louvando ao Pai. Louvar ao Eterno, meus irmãos, é a mesma coisa de servir ao Eterno. Como é que se louva o Eterno? Como é que se serve ao Eterno? Guardando a sua. Versículo 18, 19 e 20 para a gente finalizar aqui o nosso estudo. Observe que coisa interessante que Yeshua diz, principalmente no versículo 20. Para mim é algo impressionante. Algo que deve nos fazer refletir ao longo de toda essa semana. O zelo pelo Eterno. O zelo pelas coisas do Eterno. Se nós estamos zelando pelas palavras do Eterno, o mesmo afinco que nós fazemos as coisas para as pessoas do mundo. Mateus 5,18 diz: sim, é verdade. Digo a vocês que até que os céus e terra passem, nem mesmo um iude ou um cotes, um tracinho, da Torá passará. Ou seja, nem um cotes, nem esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho aqui, esse cotes, nem esse cotes aqui, ó. Esse daqui para trás. Nem esse outro tracinho aqui, cadê? Um iudezinho, um iude. Nem essa menor letra da Torá poderá passar até que tudo se cumpra. Nem um pontinho assim, um pontinho que tem aqui na Torá, da letra da Torá, pode ser retirado. Nem a menor letra da Torá pode ser retirada. Como é que a gente pode retirar capítulos inteiros, meus irmãos? Como é que se tira Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 23, Levítico 18? Não é que se tira da escritura, mas se tira do convívio das pessoas, ou seja, da prática das pessoas. Não, mas isso não é pra gente não. Isso aqui é para o povo Yehudim. A gente não é para guardar essas coisas. Isso é para um determinado povo. O Eterno fez um povo diferente do outro. O Eterno disse que esses mandamentos são para Israel. Judá é só uma das 12 tribos. 10 tribos perdidas é que estão retornando
e vão guardar a Torá e vão ser considerados servos do Eterno e povo de Israel. Se você se diz servo do Eterno e não guarda esses mandamentos, está lá em 1 Yohanan, capítulo 2, versículo 4. Você diz que o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então, digo a vocês que até que céus e terra passem, nem mesmo um iude ou um cotes da Torá passará. Não até que todos se levantem. Aqui essa palavra, né? Que kulam yakumu. Ou seja, até que todos se levantem. Levantem de quê? Dos mortos. Até haver a ressurreição dos mortos, nenhum iude da Torá pode ser tirado. Nenhum tracinho, o menor traço que tiver, que é o cotes, pode ser retirado da Torá. Quem dirá mandamentos de capítulos inteiros podem ser removidos da tua prática diária, meu irmão. Portanto, quem desobedecer a menor dessa mitzvot, ou seja, qualquer menor dos mandamentos da Torá, quem desobedecer qualquer menor mandamento da Torá e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu, ou seja, vazio, não fará parte do reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino dos céus. Ou seja, você fará parte desse reino. Então, quem não obedecer os mandamentos e ensinar as pessoas, estará fora da jogada. Mas quem cumprir e ensinar, será grande no reino do céu. Encerro com esse versículo 20. Olha que coisa maravilhosa. E a responsabilidade que nós temos. Uma responsabilidade enorme. De escolher por 2 caminhos a seguir. Ser como Yaakov, tinha sua justiça no mais alto nível. Ele buscava servir ao Eterno de todas as formas, agarrando qualquer oportunidade, não deixando de engrandecer o seu reino. E nós temos Esav, que por um prato de lentilha desperdiçou todos os seus direitos de primogenitura. Então, quem nós somos nessa história? Se você disser que é como Yaakov, observe um detalhe. Olha o que Yeshua diz. Pois eu lhes digo, a menos que a sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos Perushim, vocês não entrarão no reino dos céus. A justiça desses homens, o zelo pela Torá desses homens, era do mais alto nível. Então, Yeshua está convidando todos os seus servos a terem um zelo maior do que a desses homens. Como está nosso zelo hoje na Terra? Pequeno, grande. Nós estamos louvando ao Eterno através das nossas práticas, da nossa vida cotidiana. Estamos sendo uma luz ou sendo treva na vida dos outros. Esse foi o nosso estudo, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês. E agradeço pela presença de todos nesse programa aí, Examinando os Profetas. Semana que vem, se o Eterno assim permitir, estaremos juntos novamente, analisando a próxima porção. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a todos vocês, viu? Até a próxima.